Olá, companheiros de caminhada, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nosso bate-papo sobre a doutrina espírita, dando andamento aos ensinamentos que estamos buscando junto à codificação do Allan Kardec e demais espíritos benfeitores que vêm nos trazer essa ótima doutrina. Como vocês estão vendo aí no vídeo, hoje a gente tem algumas participações felinas. Os gatos estão por aqui, daqui a pouco eles dão uma saída, de manhã eles ficam mais agitados, hoje eu estou gravando logo cedo. Mas estão aí, acompanhando também, né? Quem sabe os bons espíritos pediram para eles ficarem aqui também um pouquinho, para dar uma aula, dar um pouco mais de dinâmica. Pessoal, como de costume, vamos começar com uma oração, né? Solicitar aos bons espíritos, ao nosso Pai Santíssimo, ao nosso Mestre Jesus, que nos continue dando discernimento para que possamos tomar as decisões corretas, que os bons espíritos auxiliem o planeta nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, momento em que os casos têm se aumentado, que o nosso país, em especial, tem passado por momentos de grande dificuldade. Que eles possam nos auxiliar, nos dar discernimento, que possamos, uma consciência coletiva, buscar a paz, um ponto positivo, e que possamos continuar essa caminhada, assim seja. Então, no encontro passado, nós começamos a falar dos pontos principais da doutrina, né, que está na introdução do livro dos médiuns, no item 6. Como é um assunto ponto a ponto, eu pedi licença para vocês para fazer a leitura, e a gente faz a leitura e comunica a respeito. Então, dando continuidade, buscando finalizar esse tema nesse encontro de hoje, vamos dar aí andamento a esses pontos principais da doutrina espírita e reforçando para que todos depois leiam, né, esses pontos. Como eu disse, essas obras vocês podem adquirir pela internet, também tem PDF para baixar. Lá no centro, no MEFA, tem para vender também, mas a gente está com restrição de atendimento, a gente está com os atendimentos bem limitados, a secretaria não tem ficado aberta, mas à medida do possível entrar em contato com o pessoal para ver se consegue adquirir por lá também, tá ok? Então vamos lá. Pontos principais da doutrina espírita. O que nos ensina Kardec através dos espíritos benfeitores, né? As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é de um espírito impuro. Ou seja, nós encarnados aqui, nada mais que somos reflexo do que somos no plano espiritual. Então, se o espírito aqui encarnado já é um espírito com evolução, com uma caminhada, que tem buscado, né, a cada encarnação se aproximar do Evangelho do Cristo, ele vai ser um espírito com mais tendências boas. Entretanto, se é um espírito ainda um irmão nosso não esclarecido, que insiste no erro, insiste na intolerância, ainda não se encontrou, ele vai ser um espírito com maior perversidade. A mesma coisa quando a gente desencarna. Não tem aquela história porque morreu virou santo. A gente, quando passa dessa, né, quando ao desencarna, a gente vai acordar na erraticidade, vai despertar na necessidade, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que temos enquanto encarnado. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Então, a alma individual, né? Então, a gente encarna, essa individualidade é uma característica da alma, seja ela encarnada ou desencarnada. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então tem um momento reconfortante que a gente vai se encontrar com as pessoas, isso naqueles livros, né, que a gente já falou para vocês, que retratam a evidência de vida após a morte, também seria essa série da Netflix. Isso fica bem retratado, né? Quase todos que tiveram essa experiência falam que encontraram os avós, encontraram mãe, ou tinham uma sensação de um espírito amigo. Então, sempre você vai ter esse momento, vai ter o momento certo de encontrar. Não é também assim, pessoal. Desencarnou, já vai encontrando todo mundo, tá tudo bem. Depende da sua passagem aqui, de como foi sua morte. Não espere isso de uma pessoa que infelizmente cometa suicídio, ou de um assassino contumaz aqui encarnado.
Então, mas vai ter um momento de você encontrar essas almas queridas lá, né, no plano espiritual e, e todas, né? Então, as pessoas que você fez bem e fez mal, né? Quando a gente está na erraticidade, não tem esse véu que nós temos aqui, né? Às vezes da mentira, da falsidade, lá não tem isso. Então, a gente vai encontrar também pessoas que a gente não teve a melhor conduta, tá ok? O espírito encarnado se age sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração da sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. A influência da matéria aqui não é aspecto só material de bens, mas também das paixões, ódios, pessoas que se acham donas de outro, né? Infelizmente o Brasil é um dos países que a gente vê um número absurdo de feminicídios, homens com conduta de acharem que são donos das mulheres, de não admitirem o fim de uma relação e se acham possuidores daquilo ali. Isso é uma influência da matéria, uma influência das paixões, né? Então, nós temos que buscar diminuir essa influência enquanto seres encarnados, tanto dessas paixões também quanto dos bens materiais mesmo, a ganância, né? De ter acumulação de posses, de se você achar que você é feliz porque você tem que ter um iPhone ou um Samsung, um celular igual eu estou gravando, que vai me trazer a felicidade. Ou o carro que eu comprei que vai me trazer a felicidade. Essas paixões a gente tem que trabalhar, porque essas paixões terrenas nos afastam da evolução moral. Afinal de contas, a vida verdadeira não é essa, é aquela desencarnada. E essas paixões, esse patrimônio não tem valor nenhum do outro lado. O valor é o cultivo do amor, da caridade, da compaixão. Esses são os importantes que nós temos que desenvolver. Claro que é um passo cada vez. Se você conseguir mudar um pouquinho nessa encarnação, nesse sentido, mas buscando, fazendo autocrítica, se olhando no espelho, fazendo a autoanálise, buscando essa evolução pessoal sua, né, reforma íntima, isso é importantíssimo, porque não dá pra gente ficar estagnado. E é importante o conhecimento, a gente saber, para tentar desapegar dessas paixões, desses bens materiais. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. A questão dos vários mundos. Inclusive, o Henrique, neste ano, ao tratar no primeiro encontro dele, ele fala desses vários mundos, principalmente porque, em razão de que os espíritos superiores têm nos dito que o planeta Terra está passando um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Então, tem uma escala, que é uma pirâmide, são mais ou menos 5, né, formas, entendeu? Então, o planeta Terra não é um único globo em que espíritos encarnados habitam, existem outros. E aí outros que têm uma condição melhor ou pior que a Terra. E a Terra está no momento que a Terra tudo indica que ela está passando por esse momento de melhora. De fato, a gente já teve alguns acontecimentos históricos, apesar do século passado a gente ter tido a Segunda Guerra, que matou 40, 60 milhões de pessoas, então não faz nem 100 anos e foi absurdamente. Mas se pegar historicamente, o planeta tem evoluído. E quem não melhorar não vai ficar aqui. Quem planta só ódio, quem planta só discórdia, quem planta só intolerância, e a gente vê isso dia a dia, vê isso pessoas próximas da gente, né, espíritos queridos que a gente quer que busquem melhorar. Até nós mesmos também temos que fazer essa autocrítica. Não vai ficar aqui. Isso é importante. Quem não ficar aqui, se aqui vai melhorar, vai ficar com uma escolinha um pouco pior que essa ou ainda igual a essa. Então vamos tentar melhorar aí para ajudar o planeta. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível e a mover-se em torno de nós. Falando que a questão é que os espíritos encarnados eles têm essa limitação da matéria. Claro que aí depois o André Luiz já, através do Chico, né, nos explica mais ou menos como é um pouquinho essa vida espiritual, né? As colônias espirituais, a questão do umbral, mas a proporção de espíritos encarnados geralmente é 3:1, então tem muito mais encarnados, eles estão aqui habitando, estão transitando, uns ficam aqui, acham que estão vivos, ficam aqui conversando, falta esclarecimento.
Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Aquela história, os espíritos exercem mais influência na nossa vida do que nós imaginamos. Influências são grandes. Aquelas pessoas falam, eu vi uma voz na minha cabeça, né? Tem pessoas que até cometem barbáries em nome de Deus, falando que ouviu Deus falando com ele, para ele cometer aquele ato, né? Um ato que é totalmente contrário ao evangelho, tudo. Então geralmente são espíritos que estão influenciando. A pessoa está ouvindo voz na cabeça de fatos, e são vozes, mas são vozes desencarnados, não sempre com bons conselhos. E a influência deles é enorme, basta você manter sua frequência, né? Baixa sua frequência, fica meio depressivo, não estando bem, como as coisas parecem só pioram. Entretanto, se você está num momento de tranquilidade, tudo, você buscando aquele equilíbrio, parece que as coisas, que é a energia que você vai trocando energias boas com espíritos bons, trocando energias ruins, vem a galera que, nossos irmãos desencarnados que não estão esclarecidos e padecem dos mesmos males, até às vezes agravados, porque estão lá e ainda não conseguiram abrir os olhos, né, para buscar uma evolução. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Acabei de falar. Os bons espíritos vão nos ajudar a cumprir as provas, nos dar, como diz aqui, nos dá resignação, coragem. Porque as provas nessa condição nossa, pessoal, existem para todos. Para todos. A gente, às vezes, se depara com situações, imagina, às vezes, uma pessoa famosa, pessoa que a gente imagina uma pessoa com dinheiro, com família, e de repente essa pessoa às vezes se mata sem uma explicação. Você fala, meu Deus, mas tem tudo. Não, tem tudo material, né? Não tem tudo no aspecto que importa. Então os bons espíritos vão nos auxiliar nessas provas que todos nós temos. E os maus já vão nos atrapalhar. É aquela história do mau espírito, né? O espírito que está ali do seu lado, não ajudando. Às vezes são espíritos que nós fizemos mal em outra reencarnação e que estão ali torcendo para o nosso sucesso, que são irmãos. Volto a repetir, esses espíritos são irmãos nossos não esclarecidos, como temos irmãos aqui encarnados que cometem atos de atrocidade, também são nossos irmãos. Jesus falou, todo mundo é irmão, nessa concepção ampla de universo, de uma unicidade, né, universal dos espíritos. A gente são todos uns esclarecidos, outros mais, outros menos. A gente tem que ajudar também os irmãos menos. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam para a influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia. Essa influência que eu falei, depende. Se você acredita ou não, você não vai ver, não vai ouvir, mas vai te influenciar numa tomada de decisão, num momento de complicação, de você sabe que as suas fraquezas, e às vezes você vai cair em tentação, não. Por exemplo, se a pessoa tem uma fraqueza com o uso de entorpecente ou de álcool, que é uma droga também, a pessoa sabe da influência, se eu vou tomar mais uma, parece que tem, vamos lá pro bar tomar mais uma, ou vou comprar um entorpecente mais uma. Essas influências são ocultas. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações sensíveis se dão por meio da escrita, da palavra ou de outra manifestação material, quase sempre por médios. Então, essas ocultas, a gente tem o discernimento de ser bom ou mal. Esse discernimento é inerente a gente. Nós temos já dentro de nós as regras, as leis da natureza, as leis que Deus nos impôs a todos. A gente sabe que é certo e errado, todos sabemos. Claro que existe alguma discussão de juízos, mas no fundo a gente vai conseguir discernir uma boa de uma má, né? É igual aquela história que eu falei, por exemplo, do feminicídio. O cidadão, eu tive um caso de um aluno que matou uma aluna por essa loucura de feminicídio. Teve uma relação com a menina, com a aluna, com a colega não aceitou, não quis mais, o cara não aceitava. Ela foi embora de cidade, trocou a cidade que ela estudava, que não era aqui em Dourados, era outra cidade aqui no estado, por outra. O cidadão pegou, não sei se ele foi de ônibus, carro,
andou 400, 500 quilômetros e acabou matando a moça. Então, será que ele foi ao tempo que ele teve, pessoal, para ele discernir a besteira que ele estava fazendo? Né? Várias horas de viagem, tudo, mas provavelmente muito influenciado já por maus espíritos, e tomou o caminho, né, errado, totalmente, por causa daquela paixão terrestre que eu falei lá atrás, nós estamos vendo aqui. Eu falei não, né, que a gente está lendo e trocando ideia. E as comunicações ostensivas são aquelas já por médium mesmo, né? Como o Chico fazia muito, né? Que aí você consegue a comunicação, desde que a autorização dos espíritos se comunicarem, eles se comunicam e aí fica a mensagem, né? Geralmente escrita. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Então, aquela história de se manifestar espontaneamente, sem necessidade, ou a evocação seria a reunião, né, espírita buscando trazer esses espíritos. Pode-se invocar todos os espíritos, os que animaram o homem obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. Então a evocação é possível, mas nem sempre depende se ele vai ter autorização ou não, né? Se ele tem condição de vir. Então, às vezes acontece um desencarne de parentes, as pessoas querem já prontamente buscam um centro para tentar uma comunicação. Mas também depende de quando desencarnou a pessoa, tá? A forma, a evolução, para ver se ela tem a capacidade, se ela está autorizada. Tá? É que assim, complementando, você pode evocar, mas a comunicação depende do espírito, não depende do médium aqui. É o espírito que tem autorização não e vem se comunicar. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que ele inspira à natureza moral do meio que os evoca. Ou seja, se você está no momento bom, espíritos bons. Se você está só com pensamentos de ódio, de vingança, só espíritos dessa natureza. Por isso é importante orar e vigiar. Jesus falou isso, a Joana fala isso. Não é à toa, pessoal. Orar e vigiar é orar, né? Pedir sempre a invocação dos bons espíritos, a proteção do nosso Mestre Jesus, nosso anjo, né? Para quem acredita nos santos, eu particularmente gosto muito de Francisco de Assis. E vigiar é o quê? Vigiar para você vigiar o quê? Não é vigiar a vida do vizinho, não, tá? Não é pra gente ficar vigiando o que o outro comprou, o que o outro tem, o que não tem, pra onde o outro viajou, o que ele tá fazendo no Instagram. Não é vigiar isso, é vigiar o que você pensa. É pra você, olha você, se olha no espelho e você se vigia. Faz autocrítica. A gente tem que vigiar o que a gente pensa, o que a gente fala. A gente às vezes, nós todos cometemos o equívoco de falarmos demais em algumas situações e proferirmos palavras que depois não voltam. E aí a gente vai ter que pagar. Ou seja, desgastando uma relação e principalmente pagar com a nossa consciência. Tá? Então, orar e vigiar é nesse sentido. Então a gente, quando ora e vigia, a gente vai conseguir ter a atração de espíritos bons. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que a compõem, destruir e melhorar. E aqui ele já está falando da questão da evocação da reunião espírita, né? Então, centros espíritas sérios que trabalham no nome do Evangelho, no nome de Deus, né? Trabalhos espiritualistas, vamos dizer no geral, que fazem o trabalho no nome de Deus, do Evangelho, que não cobram por isso, vão trazer espíritos bons. A presença deles, os espíritos bons, afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só devem esperar futilidades, mentiras, graças de mau gosto ou mistificações, porque muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Então, já uma casa espiritualista que não tem essa preocupação pode invocar espíritos não bons, espíritos que vão fazer brincadeira, que não vão dar bons conselhos. Então a gente também até isso tem que ter esse cuidado. Infelizmente ou felizmente, a gente também, isso aqui não é faculdade, né, não é colégio, a gente não precisa pressa, não vamos conseguir terminar esse assunto ainda nesse nosso encontro, vai ficar mais um encontro, mas o importante é a gente fazer o caminho, né, eu estou tentando, faço a leitura e a gente troca uma ideia para não ficar muito maçante, né, senão já viu, né, fica isso
tem na faculdade, como a gente já dei aula em instituição, então a gente está tentando ter uma maneira mais leve de conduzir. Para a gente finalizar, como todos os encontros têm feito, vou mais uma vez ler e recomendar novamente que todos adquiram as obras da Joana, pelo Divaldo, né? Essa é Jesus e Atualidade. Fazer a leitura de uma passagem aqui, quando a Joana fala Jesus e Revolução. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te escutar por esse sublime psicoterapeuta. Esse psicoterapeuta, no caso, é Jesus. Segue-lhes as instruções. Estão lá onde? No Evangelho. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade e o passado sombrio. Renasce dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Ó, é difícil, né? Amar sem esperar resposta, mas se a gente for lá, essa é a realidade, essa é a verdade. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre teus e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Bacana, né? A gente afastar o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade. Nosso Mestre Jesus, pessoal, não tem muito. A gente fala, conversa, a gente tem que se estudar, mas não tem muita novidade, não. Tá tudo lá. Então, mais uma vez, vamos agradecer aos bons espíritos que permaneceram conosco neste encontro. Desejo a todos uma ótima semana. Faço um pedido para todos se cuidarem. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. As coisas parecem que estão piorando. Essa pandemia já praticamente dura um ano e parece que está longe de passar, apesar da vacinação bem lenta. Então, se cuidem daquele que vocês amam. Vamos tentar não plantar ódio. Eu sei que as redes sociais, as questões políticas, tudo às vezes põe um ímpeto de a gente criar mais discernimento, mais confronto, e vamos tentar buscar ter uma consciência coletiva mais espiritual, mais de amor, mais de buscar que todos encontrem a paz e o discernimento necessário. Um abraço, muito obrigado, até a próxima.